Hoje é a segunda parte do nosso estudo sobre as narrativas bíblicas. Veremos mais demonstrações de como a obra escrita pelos escritores inspirados foi feita com um grande capricho artístico. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Observe como foi feito o trecho de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Veja que ele foi dividido em 2 blocos paralelos de 3 dias, seguidos por um 7º dia, um dia especial. Veja só, primeiro, dias de formação, os dias 1 a 3. Nós temos no dia 1, Deus criando luz e trevas, que exercem uma função com respeito ao tempo. Temos o dia 2, Deus criando os céus e as águas, tendo uma função com respeito ao espaço. E o dia 3, Deus criando terra seca e vegetação, formando assim um ambiente habitável. São 3 dias em que Deus forma coisas. Já nos 3 dias seguintes, Deus preenche esses espaços que ele criou. Por exemplo, no dia 4, Deus cria sol, lua e estrelas. Para quê? Para preencher o espaço que ele criou no dia 1. No dia 5, Deus cria aves e peixes para preencher o céu e o mar que ele criou no dia 2. E no dia 6, Deus cria animais terrestres e o homem para preencher a terra que ele criou no dia 3. Então, o autor inspirado por Deus, ele organizou o texto de uma maneira que a gente possa perceber esse planejamento divino. Por fim, terminamos com Gênesis 2, 1 a 3, que menciona o sábado, em que Deus descansa e santifica como o 7º dia. Qual é a aplicação aqui? Que o propósito final da criação é justamente a comunhão com Deus e a santidade. O comentário que poderíamos fazer agora é o seguinte: essa estrutura ela aponta para ordem, propósito e também beleza no ato criador de Deus. E a forma como o texto foi feito ressalta essa beleza. Os escritores bíblicos, porque eles foram artistas literários, também colocaram a poesia hebraica dentro das narrativas. Por que fizeram isso, professor? Um dos motivos, talvez o principal, é que a poesia ela ajuda a memorizar o conteúdo. Além disso, a poesia também mostra onde está a ênfase do assunto, isto é, onde devemos focalizar nossa atenção. Nós veremos isso com mais cuidado daqui a pouco. Então, quando você for ler as narrativas bíblicas daqui para frente, faça o seguinte: primeiro, procure o conflito principal. Eu não mencionei que há sempre um conflito nas narrativas? Então, verifique qual é o problema que precisa ser resolvido. Segundo, observe o papel de Deus. Antes de observar exemplos de seres humanos e coisas assim, não. Observe o papel de Deus. Como é que ele age na história? E o que ele quer nos ensinar com seus atos? Quer nos ensinar a respeito de sua pessoa? O quê? Terceiro, preste atenção nos detalhes literários, como o uso da poesia hebraica. Quanto a isso, eu já vou falar a respeito. E quarto lugar, aplique a sua vida. Nós precisamos saber o que a história ensina sobre Deus, o seu caráter, sua forma de agir, sua forma de pensar e, descobrindo isso, temos de nos perguntar o que devemos pensar ou fazer então, diante disso que Deus nos ensinou. Vamos tomar aqui alguns exemplos de narrativas bíblicas, vendo essas características nelas. Primeiro exemplo, a história completa de José, Gênesis 37 a 50. Tem um conflito ali, que é a venda de José por parte de seus irmãos, não é isso? Os irmãos de José venderam ele como escravo. O clímax dessa história foi quando José interpretou os sonhos de Faraó e se tornou governador do Egito. Esse foi o ponto alto da história. E qual foi o desfecho? José perdoando os irmãos
e salvando sua família da fome. E a aplicação, professor? A aplicação foi que, assim como José confiou em Deus, apesar das dificuldades, nós também podemos confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não entendemos. Então, quando você olha para a história de José, primeira coisa você olha para Deus. O que Deus está fazendo? O que Ele quer nos ensinar? Com aquilo que ele está fazendo. Você viu que ele conduziu a vida de José, mesmo sem explicar nada para o rapaz, e foi conduzindo, até cumprir o seu propósito nele. Da parte de José, houve confiança, houve fé em Deus. É a mesma coisa transportando para nós. Deus vai conduzindo nossa vida, muitas vezes com adversidades, coisas que não gostamos nem entendemos, mas nos cabe confiar em Deus, crer nele. Falando mais sobre o poder das narrativas bíblicas, quero destacar que as narrativas do Antigo Testamento não são apenas histórias antigas, não, viu? Elas são lições vivas que nos ensinam muito sobre Deus e a vida cristã. Embora elas apresentem sempre conflitos, desafios, sempre também demonstram Deus agindo. Outra coisa, os autores inspirados, nós já vimos, usaram recursos literários para quê? Para enfatizar os ensinamentos teológicos. Não foi apenas para o texto ficar mais bonito, não. Esses recursos, eles ajudam a aprender. E a inclusão da poesia dentro das narrativas vai reforçar os momentos importantes. Professor, mostre exemplos de poesia na narrativa bíblica. Ok, mas é importante saber, antes de tudo, que a poesia hebraica é diferente da poesia que nós conhecemos. Por quê? Porque a poesia hebraica, ela se baseia em paralelismos. Como assim? Vamos dizer que na poesia hebraica você tenha duas linhas. A primeira linha traz uma ideia e a segunda linha traz outra ideia. Quando essas ideias coincidem, nós chamamos de paralelismo sinonímico. Por quê? Porque as duas linhas trazem ideias semelhantes. Então, ao contrário da poesia que nós conhecemos, que se preocupa em rimar sons, a poesia hebraica, ela vai rimar, vamos dizer assim, ideias, entende? Ela vai combinar ideias, ou ideias semelhantes ou ideias contrárias. Quando as ideias são semelhantes, como eu falei, paralelismo sinonímico. Quando as ideias são contrárias, paralelismo antitético. Eu vou mostrar aqui para você entender melhor. Vamos pegar um exemplo de paralelismo sinonímico, em que as linhas expressam o mesmo pensamento, só que em palavras diferentes. Por exemplo, Salmo 3, verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Você viu aqui o paralelismo sinonímico? Na primeira linha, como tem crescido o número dos meus adversários. Na segunda linha agora, são numerosos os que se levantam contra mim. Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa com outras palavras. Então, às vezes, você quer tirar uma lição da poesia, não entendeu muito bem o começo, preste atenção no final. O final vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Continuando, Salmo 49, versículo 1. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. A mesma coisa. O povos todos, escutai isto, corresponde a dai ouvidos, moradores todos da terra. Em Provérbios também tem poesia. Olha só, Provérbios 19, versículo 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, neste paralelismo sinonímico, falsa testemunha corresponde àquele que profere mentiras. E quando diz que não fica impune, isso significa que não escapa. É interessante essa questão de paralelismo sinonímico, porque ela vai explicando para nós o que está sendo dito. Olha a presença de poesia também num livro profético, Amós 5:24. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Viu de novo?
quando diz corra o juízo como as águas, é o mesmo que dizer que a justiça ela corra como se fosse um ribeiro perene, que não tem fim. Vamos ver agora exemplos de paralelismo antitético, aquele em que uma linha expressa um pensamento e a outra linha expressa a ideia oposta. Por quê? Porque o objetivo aqui é fazer um contraste. Diz uma coisa na primeira parte e diz o contrário na segunda parte. Olha só, Salmo, capítulo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aqui é um paralelismo antitético. E olha só o que ele ensina para nós. Se ele diz na primeira parte que o Senhor conhece o caminho dos justos, o que quer dizer isso, que ele conhece o caminho dos justos? Nós vamos entender pelo oposto. Quando fala a seguir, mas o caminho dos ímpios perecerá, quer dizer que o fato de Deus conhecer o caminho dos justos significa que Deus vai preservar o justo, porque o contrário da ideia da primeira parte é justamente que Deus vai destruir o ímpio, entende? Então, quando você presta atenção e medita no versículo sabendo dessas coisas, você tira mais lições. A partir de agora você sabe, quando diz no início, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, quer dizer, o Senhor preserva o justo. E o contrário disso é que o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 90, versículo 6. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Percebeu de novo o paralelismo antitético aqui? Vamos lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 1 e 12. Olha o que fala lá. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Filho sábio em contraste com filho insensato, alegria em contraste com tristeza, pai em contraste aqui com mãe. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando diz aqui que o amor cobre todas as transgressões, quer dizer que ele releva as transgressões. A pessoa faz um mal a você, mas porque você ama, você releva. Você continua amando, você perdoa, você passa por cima. Já o ódio, na primeira parte, o que ele faz? Ele excita contendas, ele estimula a briga. Quando a pessoa vai discutir com a outra e uma delas está com ódio, isso faz colocar mais gasolina na fogueira. Aí a gente entende melhor quando diz na segunda parte, o amor, por sua vez, ele releva as transgressões. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Viu só? A resposta branda, suave, com cuidado, com calma, ela desvia o furor. Agora, a palavra dura, ela vai estimular a ira. Vamos agora para outro tipo de paralelismo. Guarde isso que eu estou falando. Paralelismo é a principal característica da poesia hebraica. Enquanto nós trabalhamos aqui com a nossa poesia em termos de sons, os hebreus, eles trabalhavam em termos de ideias. Eles não estavam tão preocupados com o som no poema. Eles estavam preocupados com a ideia. Se era uma ideia semelhante, se era uma ideia contrastante. E agora vamos ver que eles tinham outras coisas também que eles observavam. Por exemplo, no paralelismo sintético, as próximas 2 ou 3 linhas, elas desenvolvem o pensamento da primeira linha. Como assim desenvolvem? Ela responde a alguma questão que foi levantada na primeira linha. Para você entender melhor, Salmo 19, versículos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Assim que começou o poema. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí vem uma pergunta. Como assim? Como assim a lei do Senhor é perfeita e que sentido ela restaura a alma? E agora, nas linhas seguintes, ele vai responder a essa questão que a primeira linha suscitou. Olha a continuação. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
Está vendo? Num paralelismo sintético, o início levanta uma questão. Ah, professor, eu vou saber sempre qual é a questão? Não. Você tem que meditar no início do poema e pensar: o que isso significa? Como assim? Qual pergunta que essa primeira parte levanta? E aí você vai ver a resposta nos versículos seguintes. A resposta vem sintetizada em algumas linhas, por isso que é paralelismo sintético. Um exemplo mais simples de paralelismo sintético, Salmo 23:1, que todo mundo conhece. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando fala no início, o Senhor é meu pastor, uma pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: o que isso significa? O que significa dizer que o Senhor é o meu pastor? Ele responde a seguir: nada me faltará. Então, quando a Bíblia fala aqui, nessa poesia, o Senhor é meu pastor, ela quer dizer que Deus cuida de nós. Deus supre as nossas necessidades. Por isso que a resposta nesse paralelismo sintético, ela é sintetizada nessa frase: nada me faltará. Quanta riqueza, hein? A poesia hebraica tem. Pois é, vamos ver muito mais características da poesia hebraica na aula que vem. Até lá!